como jurídico, mas teremos o grande prazer de receber aqui a professora Elaine Frade Costa, que é professora, livre-docente da disciplina de endocrinologia, responsável pelo ambulatório que promove assistência à população transgênero aqui na nossa instituição, da qual a gente participa também. Professora Elaine, muito obrigado mais uma vez, sempre disponível, e vai nos falar sobre assistência à população transgênero e terapias de afirmação de gênero. Professora, obrigada, professor. A palavra é sua, por favor. Muito obrigada, professor. É um prazer estar aqui sempre e ver amigos, colegas, né? E a nossa interação é muito importante. Acho que eu vou falar, a equipe multidisciplinar é fundamental para a gente conseguir ter sucesso, né? No acompanhamento e no manejo dessa população. Então, eu agradeço o convite e vou compartilhar minha tela para a gente começar aqui. Todo mundo vendo? Tá tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. A gente já está craque nessas plataformas, né? Faz 2 anos que a gente está usando esse recurso para aula agora. No começo a gente apanhava um pouco, agora a gente já está craque. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou procurar nessa aula, né, ser o mais objetiva possível, para depois a gente abrir para discussão. Tem muitas coisas para falar em relação a essa assistência à população transgênero, né? E eu trouxe algumas coisas mais recentes para a gente poder discutir e avaliar, né, o quão importante e o quão deficiente ainda está a literatura em relação a isso. Bom, para dar início, então, eu queria só lembrar, né, que a nomenclatura do Código Internacional de Doenças, né, vai mudar. Atualmente, no CID-10, a nomenclatura utilizada é o transexualismo e o número, né, do CID é F64.0, que quer dizer transexualismo. Esse termo foi mudado para no CID-11, nós tivemos duas mudanças importantes aí. Primeiro, que saiu do capítulo de doenças, de transtornos mentais, né? E foi para o capítulo de condições relacionadas à saúde sexual. E o termo que será utilizado será incongruência de gênero, e nós teremos 3 CIDs, né, para identificar. Então, o CID relacionado à incongruência de gênero da adolescência ou do adulto, o da infância e o que é considerado inespecífica, considerando que o termo transgênero é um guarda-chuva em que você tem por debaixo dele as várias formas identitárias. Então, esse último termo aqui é usado para aquelas pessoas em que você não se consegue classificar exatamente a incongruência. Isso é uma outra discussão, né, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão o nosso tema vai se estender demais. Bom, existe uma regulamentação no Brasil, e eu só quero reforçar, talvez muitos de vocês conheçam, mas a resolução do Conselho Federal de Medicina, que está em vigência, foi publicada em setembro de 2019. Eu tive o prazer de participar dessa regulamentação, e nós tivemos aqui 3 grandes mudanças que eu considero do ponto de vista de assistência. O primeiro foi que essa nova resolução é baseada no que nós chamamos de projeto terapêutico singular, que nada mais é do que um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas na equipe multidisciplinar, que é resultado da discussão coletiva dessa equipe e a partir da singularidade dos sujeitos assistidos. Assim, a gente permite uma promoção em saúde integral a essa população. A segunda mudança foi a inclusão de crianças, né? E a terceira de adolescentes. Então, nós regulamentamos o que se faz com crianças, né? Quais são os procedimentos aprovados para crianças e adolescentes,
E na criança não se faz nada, né? Vedada qualquer intervenção envolvendo o uso de hormônios ou procedimentos cirúrgicos. E nos adolescentes é aprovado o bloqueio do eixo com análogos do GNRH no momento e até o momento definido pela equipe multidisciplinar, de se introduzir a terapia hormonal cruzada, que é por volta aqui dos 16 anos. No nosso país ficou em 16 anos. Considerando que o bloqueio do eixo ele é reversível totalmente e a terapia hormonal cruzada não. Por isso, se bloqueia no estágio de Turner 2 do desenvolvimento puberal. Uma outra coisa importante dessa resolução é que qualquer acompanhamento de crianças e adolescentes até 16 anos de idade é experimental e necessita de um TSLE e um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética. A gente fez anexos, né, de acompanhamento psiquiátrico de crianças, adolescentes e adultos e protocolos cirúrgicos também, chamando a atenção que a única cirurgia que ainda é experimental é a neofaloplastia em homens trans, e as outras cirurgias são todas aprovadas e podem ser feitas em qualquer instituição de saúde que tenha equipe multidisciplinar e que o paciente tenha sido adequadamente acompanhado. E tudo que se relaciona a crianças, pré-púberes e adolescentes até 16 anos é experimental. O Ministério da Saúde não acompanhou ainda essa resolução e a portaria vigente é de 2013, que integra toda a saúde integral e considera a modalidade ambulatorial e hospitalar para cadastramento dos serviços, e as cirurgias ainda, e os procedimentos só se relacionam ainda a adultos. Então, o Ministério da Saúde ainda não financia qualquer procedimento de crianças e adolescentes. No nosso hospital, a gente faz isso como projeto de pesquisa, né? Nós não recebemos do Ministério da Saúde nenhuma verba específica para isso, o que não acontece com os adultos. Nós recebemos uma verba específica por essa portaria para os procedimentos dessa população. E aqui é só para vocês terem o número da portaria, quem se interessar e ver os detalhes, né? E essa portaria, só chamando a atenção, que ela exige o acompanhamento pela equipe, né? E a equipe é constituída de, pelo menos, psiquiatra, endocrinologista, clínico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. E a equipe cirúrgica, ginecologista, cirurgião plástico e urologista, minimamente, tá? Ainda pelo Ministério, o início da hormonoterapia é aos 18 anos, pelo CFM aos 16, e os procedimentos cirúrgicos aos 21, pelo CFM 18 anos. Bom, outra condição que é necessária para a saúde integral dessa população, né, é o direito ao nome social. Então, existe um decreto, tá, de 2016, que foi proveniente da Casa Civil, obrigando os registros de sistemas de informação, de cadastro, programas, serviços de saúde, formulário, prontuário e qualquer que seja o documento, deverão conter o campo nome social em destaque, acompanhado do nome civil, que deverá ser utilizado apenas para fins administrativos internos. Em relação a isso, nós fizemos também, eu participei desse posicionamento conjunto, tá, entre a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse posicionamento está bastante interessante, ele fala um pouco de mais de medicina diagnóstica, né, mas a gente procurou incluir todas as questões envolvidas na assistência integral. E uma delas é a relação do nome civil, da identidade civil, né. Então, hoje em dia, as pessoas trans elas podem procurar diretamente, sem presença de advogado ou defensor público, qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais do Brasil para fazer a mudança. Nem relatório médico não precisa mais. Da posse dessa identidade, né, o laboratório deve encerrar o cadastro anterior, vejam a mudança disso, e abrir um novo cadastro compatível com as alterações realizadas, mantendo o CPF. Então, a identificação desse paciente vai ser pelo CPF. Então, não tem por que não querer mudar o nome por questões de registro ou questões impeditivas em relação aos sistemas de informática.
E é recomendável que o paciente realize a mesma alteração junto ao seu plano de saúde. Então, esse posicionamento veio mais com a preocupação de regulamentar e orientar os planos de saúde que já estão se movimentando para fomentar, né, os procedimentos dessa população nos serviços privados. Um dos grandes desafios dessa assistência integral é a criação da equipe multidisciplinar, né? Então, eu considero isso o que eu tenho visto de maior dificuldade nos serviços interessados em acompanhar essa população. Então, eu costumo dizer que ter uma equipe em que a gente, como a nossa, né, que um confia no outro e a gente trabalha junto para definir os procedimentos, é fundamental para o sucesso do tratamento. Eu costumo dizer, né, eu sempre digo, e tenho orgulho em dizer isso, e isso eu devo à equipe que a gente tem, é que o nosso índice de arrependimento é zero nesses 20 e tantos anos que a gente tem esse serviço. Nós não temos nenhum caso de arrependimento dos procedimentos. Temos casos de desistência antes que se começassem os procedimentos, mas não casos de arrependimento. Né? E mesmo os casos de desistência, nós temos, porque eu me lembro agora, apenas 2 casos, nesses anos todos. Então, a equipe é fundamental, e essa equipe tem que se conversar, e ela tem que ser coesa e falar sempre a mesma língua. E a equipe central é a equipe de saúde mental, isso não se tem nenhuma dúvida. Quais são as etapas, né, necessárias para a afirmação da identidade de gênero? Então, a primeira etapa é a identificação e o diagnóstico diferencial da disforia / incongruência. Disforia é o termo usado pela escola americana, né, que remete a sofrimento, tá? E isso é feito pelo psicólogo e psiquiatra. Em seguida, o acolhimento e encaminhamento para terapia hormonal. Isso é feito também conjuntamente com o psicólogo e o endocrinologista. O segmento a longo prazo dos efeitos benéficos e colaterais da terapia hormonal. Então, o endocrinologista é o principal nessa etapa, né? Mas trabalhando sempre em conjunto com os outros membros da equipe. O acompanhamento, depois em seguida, é feito durante todo esse tempo, acompanhamento psicológico preparatório para os procedimentos cirúrgicos, encaminhamento aos procedimentos e os procedimentos cirúrgicos, que é por último, realizado pela equipe de cirurgiões. Existem critérios para... Então, como a primeira etapa de intervenção, né? A primeira etapa é a identificação pela equipe de saúde mental e a preparação para os procedimentos. A segunda etapa é a reposição hormonal. Então, existem critérios para você iniciar essa reposição, que são os critérios diagnósticos, que eu já comentei, ausência de comorbidade psiquiátrica que interfiram no diagnóstico e ou no tratamento. Demonstrar, isso é necessário, então, a presença do psiquiatra, né? O paciente deve demonstrar conhecimento e compreensão dos efeitos esperados e colaterais da terapia hormonal, ter experiência de vida real de pelo menos 3 meses ou psicoterapia por tempo determinado pelo terapeuta e para consolidar a identidade de gênero nesse período. E ter capacidade de realizar a terapia de reposição hormonal de forma responsável. Quais são os objetivos do tratamento hormonal? Então, induzir o aparecimento de características sexuais compatíveis com a identidade, né, psicossexual ou identidade de gênero, reduzir os esteroides sexuais endógenos e, consequentemente, os caracteres sexuais do sexo biológico, e a gente segue sempre os princípios da terapia de reposição hormonal de pacientes hipogonádicos. Não tem necessidade de doses maiores do que a gente utiliza já nos pacientes hipogonádicos. Bom, então primeiro eu vou dar aqui uma caminhada aí pela masculinização dos homens trans, né? Então o que a gente usa? Testosterona. Os esquemas de testosterona vão depender da testosterona que nós tivermos disponível, né, para utilizar. No nosso caso, a gente tem o cipionato de testosterona, que é a testosterona de curta duração injetável, e o andecanoato de testosterona depô, que é a trimestral, né, injetável. E temos também o gel transdérmico disponível no nosso país.
O PET nós não temos e o enantato nós também não temos. Então, nós podemos lançar mão dessas. Oral nós temos, mas a nossa experiência é praticamente zero. Ela não se presta para reposição hormonal, por ser muito difícil dosagem. O número de comprimidos é muito grande e tem que ser usado com refeições ricas em gordura, porque para melhorar a absorção do medicamento. Então, a gente não vê nenhuma vantagem em utilizar a testosterona oral. Então, o que a gente usa é o cipionato, o enantato e o gel. No HC, a gente utiliza o cipionato e agora o andecanoato de testosterona depô, que é o que nós temos padronizado na nossa farmácia. Tá? O cipionato está reservado para condições mais especiais, como indução de puberdade, por exemplo. Muitas vezes, para aumentar o clitóris, a gente usa doses muito elevadas e por um tempo limitado. Tá? O grande risco aqui é a eritrocitose, que deve ser acompanhada de perto. E quando a gente tinha disponibilidade de importar, a gente utilizava dihidrotestosterona para aumentar o clitóris e aumentar o tamanho peniano dos homens trans. O objetivo é manter, então, o nível de testosterona semelhante ao dos homens hipogonádicos em tratamento e semelhante ao dos homens eugonádicos. Então, aqui representando a média do nível de testosterona de homens eugonádicos jovens, e aqui o uso de homens, aqui é eugonádicos e aqui hipogonádicos em reposição, e os homens trans em reposição, né, com cipionato de testosterona, a testosterona injetável de curta duração. Então, vejam que é muito semelhante os níveis, e aqui o decaimento, que é próprio da farmacocinética da droga. Bom, quais os efeitos que os pacientes desejam, né, e que é necessário com essa terapia? Então, é a masculinização de um modo geral, que é engrossamento da voz, interrupção das menstruações, isso é uma coisa que incomoda muito os homens trans. Isso acontece com a testosterona de curta duração, já na segunda aplicação, terceira no máximo, já interrompe totalmente as menstruações. Os pelos corporais e faciais atingem o padrão masculino, há uma clitorimegalia, que vai determinar o micropênis, e a média só com tratamento hormonal, sem doses elevadas ou uso de dihidrotestosterona associado, é de 4,5 a 5 centímetros em média. Eles referem aumento da libido, atrofia das mamas por diminuição de gordura, né? Redistribuição de gordura e aumento de massa muscular. Tudo isso a gente consegue com doses fisiológicas de testosterona. Tá? Como eu mostrei no gráfico anterior, esse nível fica compatível com a média de homens eugonádicos cis. Aqui um gráfico do tamanho peniano dos nossos pacientes, então vejo que o tratamento, assim, o aumento do clitóris ocorre durante anos, né? Então você percebe que atinge aí o máximo entre 5 e 9 anos. Isso é uma variação de acordo com que o paciente, do tempo que ele usa e da regularidade com que ele usa. E o máximo que nós conseguimos foi 5 centímetros. Com exercícios penianos, depois a gente pode comentar no final da aula, se alguém tiver interesse, a gente consegue um aumento aí até que razoável, de 1,5 a 2 centímetros, com exercícios de estiramento, associado à testosterona. Como nem tudo não se pode ter só o bônus, né? Algumas coisas vêm com ônus também, e a calvície é uma delas. E os nossos pacientes, a maior parte deles tiveram a calvície grau 3, que é representado nesse esquema aqui, né? Em relação à calvície dos homens trans. Então, nesse grau aqui foi a maioria dos nossos pacientes, mas uma quantidade importante também atingiu o grau 2. Raramente eles atingem o grau 3, mas nós temos pacientes que tiveram esse grau de calvície também. Quais são os riscos, né, relacionados à terapia hormonal? Isso, vamos falar só agora de homens trans, né? Então, de homens trans, o principal, a principal ocorrência, né, é a eritrocitose, de atingir hematócritos acima de 50%. Ou moderados riscos de eventos adversos, a gente tem disfunções hepáticas, que não ocorrem com essas testosteronas que a gente utiliza, doenças cardiovasculares, cerebrovascular, hipertensão, câncer de mama e de útero.
e a gente vai ver como que está a literatura e a nossa casuística em relação a essas condições adversas. E nas mulheres trans, o principal risco é trombose, né, que está mais relacionada com etinil, a gente vai ver mais para frente, e as condições que levam a desfechos adversos seriam a presença de macroprolactinoma, câncer de mama, doenças coronarianas, cerebrovasculares, cololitise e hipertrigliceridemia. Isso principalmente com medicações orais, né, e o etinil estradiol. Bom, na nossa casuística, o que nós observamos? O hematócrito aumenta em todos os casos, mas nós só tivemos pouquíssimos casos acima de 50%. Isso está relacionado diretamente ao tipo de testosterona que está sendo utilizada. Aumento de peso, a gente vê, o que a gente mais vê nos nossos casos é acne e alterações metabólicas e de hematócrito. O restante, a incidência foi muito menor, né? E a gente vai ver que a incidência de carcinoma, por exemplo, de mama, é zero nos nossos pacientes, e a gente vai ver as alterações uterinas e ovarianas mais para frente. E os efeitos colaterais são tanto maiores quanto maiores forem as doses. As doses fisiológicas de testosterona não causam doenças nesses pacientes. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é a hepatotoxicidade. Ela não acontece. A hepatotoxicidade só ocorre com as preparações orais 17-alfa-alquiladas, é a metiltestosterona, que por ter um radical metila no carbono 17, para aumentar a metabolização, essa especificidade é relacionada à hepatotoxicidade. Portanto, as injetáveis não são hepatotóxicas. Vejam aqui o pré e pós-tratamento, avaliação da função hepática dos nossos pacientes. Não houve nenhuma mudança. Em relação aos eventos cardiovasculares, essa é uma revisão que eu considero a revisão mais completa, talvez, da literatura, é essa revisão aqui de 2018. Então, vejo que eles avaliaram 2.118 homens trans em relação aos eventos cardiovasculares agudos. E aqui a gente observa, então, a incidência, né? A taxa de incidência. Então, vejam que a taxa de incidência de isquemia, infarto do miocárdio ou trombose venosa, principalmente a trombose venosa, ela é maior do que a população de homens e a população de mulheres, né? Em relação a AVC isquêmico, também é praticamente o dobro em relação à população cis. Mas infarto do miocárdio foi semelhante, principalmente em mulheres cis. Quando se avaliou a casuística, aqui a casuística total e a casuística que sabidamente tinha iniciado testosterona, vejam que a incidência é praticamente igual, né, aos homens cis e o dobro em relação às mulheres cis. Em infarto do miocárdio não houve nem comparação, porque não houve nenhum caso. E vejam o número de casos dessa população, é muito baixo. Então, a testosterona, de uma forma geral, embora parece até pode ser surpresa, né? Ela é segura do ponto de vista de efeitos cardiovasculares em relação às mulheres. Isso a gente pode discutir depois, né, em relação ao uso de testosterona em mulheres na menopausa. Se nós nos basearmos no que acontece na literatura dos homens trans, a gente observa que a terapia com testosterona é bastante segura. E vejam que a gente usa doses muito maiores do que aquelas que a gente usa na menopausa, né? Isso é um fator bastante interessante. Em relação à parte metabólica, aqui são dados da nossa casuística, né? Então, vejam que a dislipidemia ocorreu em 42% dos nossos pacientes, né? Isso foi semelhante aos dados do Vigitel. A hipertensão ocorreu em 35%, um pouco maior do que o que acontece na população geral, segundo o Vigitel, né? E obesidade, 31% dos nossos pacientes estavam obesos, acima do que acontece na população geral. Em relação ao diabetes, não. 28% eram pré-diabéticos e 4% diabéticos. E abaixo até do que acontece no Vigitel. Chama atenção aqui que nós não normatizamos essa nossa casuística em relação
a hábitos de vida e alimentação e outros fatores que pudessem influenciar além da testosterona, tá? O que nós observamos em relação à avaliação vascular, né, de eventos cardiovasculares, a gente avaliou nos nossos pacientes a rigidez aórtica. E os nossos pacientes, eles apresentaram maior rigidez aórtica do que os controles masculinos. A faixa etária acima dos 42 anos foi um fator preditivo, né? Teve maior rigidez nos pacientes mais velhos, né? Que já era de se esperar. Mas quando comparou com a população masculina e feminina com essa mesma idade, a rigidez aórtica foi maior. Tá? Isso sugere um potencial efeito da terapia de reposição com testo sobre os vasos. E a obesidade, a hipertensão e síndrome metabólica foram preditores de maior rigidez arterial em homens trans utilizando testosterona. Na literatura, o que se tem na literatura? Essa é uma revisão mais recente, né, mostrando que ainda há necessidade de estudos para se caracterizar o impacto da terapia de afirmação de gênero na composição corporal e na resistência à insulina a médio e longo prazo. E até que isso aconteça, recomenda-se que os clínicos, né, os médicos da população trans, eles devem ter como objetivo minimizar o risco cardiovascular, orientando seus pacientes a ter hábito de vida saudável. E é o que a gente faz no nosso ambulatório, isso é uma afirmativa de toda a consulta. Você precisa ter uma vida saudável, fazer atividade física, se alimentar melhor, não ficar obeso, regular a pressão, para que haja uma diminuição dos riscos cardiovasculares. Outra questão é a infertilidade, né? Então, a infertilidade ela acontece, claro, durante a terapia hormonal, e o que chama atenção é que nós não bloqueamos o eixo hipotálamo, hipófise, ovário com a reposição com testosterona. É uma coisa bastante interessante isso. O LH e o FSH não ficam bloqueados, mesmo usando doses consideradas elevadas, né, para o indivíduo do sexo biológico feminino. E o que nós observamos é que 50% dos nossos pacientes tiveram um padrão policístico de ovariano. E tivemos ambos os desfechos endometriais, tanto proliferativo quanto atrófico. Isso está de acordo com a literatura. Nós só tivemos um caso não tivemos nenhum caso de câncer endometrial, apenas um caso de neoplasia de baixo grau, né, nos nossos pacientes. Isso avaliação anatomopatológica, né, pós-esterectomia, que é realizada, né, pelo Sérgio, todos os nossos pacientes. Nós não identificamos influência da terapia a longo prazo com testosterona no volume uterino e na histologia, como previamente relatado na literatura. A prevalência de ambos, endométrio atrófico e proliferativo, foi mais ou menos 50%, também de acordo com a literatura. E nós tivemos um caso de neoplasia intraepitelial de baixo grau nos nossos pacientes. Infelizmente, esses dados não estão publicados ainda, mas nós apresentamos isso no Congresso americano. Bom, em relação à feminização das mulheres trans, né, o que a gente usa? Estradiol, e de preferência o 17-beta-estradiol, né, existem várias formas terapêuticas, e estrógenos no mercado são muito em maior número do que os tipos de testosterona. No Brasil nós temos todas as formas, os PETs, os orais e os géis, né? Temos valerato, cipionato nós não temos, eu acho, só temos enantato, né, valerato e 17-beta-estradiol. E os antiandrógenos que a gente utiliza, acetato ciproterona. Nos Estados Unidos eles usam muito espironolactona, né, porque não é aprovado o uso de acetato ciproterona para pessoas trans. Então, o que nós utilizamos aqui é o acetato ciproterona e estrógenos naturais, preferencialmente. O HC, no momento, está sem nenhum estrógeno. Eu já estou me movimentando para que haja substituição do estrógeno conjugado, né, que é o que a gente tinha, e é o que a gente tem de dados na nossa casuística, utilizando estrógenos conjugados. E os estrógenos naturais são sempre a primeira escolha, principalmente após os 40 anos, e a forma transdérmica também, né? Os efeitos que a gente considera benéficos e que os pacientes desejam, né, são o aumento de mamas,
as ereções matinais espontâneas incomodam muito os pacientes e a gente consegue reduzi-las bastante com a terapia estrogênica, especialmente quando a gente associa a ciproterona. Há uma diminuição da libido, elas referem, e eu brinco com elas, que elas devem se acostumar à libido feminina, né? Que é diferente, ela não é menor, ela é diferente da masculina. Então eu brinco com elas e falo, bem-vindo ao mundo feminino, vamos aprender a lidar com essa libido nova, né? E a redistribuição de gorduras assume o padrão feminino, testosterona em níveis, atinge os níveis femininos, e crescimento de pelos, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente precisa de tratamento cosmético. E a ciproterona ajuda muito nessa questão. E com o tempo, ocorre uma diminuição do volume testicular. Isso com doses fisiológicas de estrógeno e antiandrógenos. E aqui eu mostro um trabalho que nós publicamos, e até hoje eu acabei de receber um e-mail citando esse trabalho, que é muito interessante, porque acho que é um dos únicos trabalhos que mostram que baixas doses de estrógeno são suficientes para normalizar a testosterona e os níveis de estradiol em fase folicular em mulheres transgênero, porque nos Estados Unidos eles usam doses muito maiores que a nossa. E a gente não vê necessidade disso. Então, aqui eu mostro para vocês que a casuística nossa antes do tratamento, né, dividido em 2 grupos, só com estrógeno e associado à ciproterona. Então, a média do nível de testosterona. Veja o nível de testosterona só com estrógeno e associado à ciproterona, e a média. Então, não há necessidade, isso usando 0,625 a 1,25 de estrógeno conjugado. Essa nossa casuística usava estrógeno conjugado. Veja os níveis de estradiol, né? E a prolactina se eleva, mas continua dentro dos níveis para mulheres cis. Então, não tem necessidade de usar estrógenos em doses maiores. Quais são os efeitos colaterais principais? A trombose venosa, que é principalmente relacionada ao etinil estradiol, que a gente não utiliza, e a hiperprolactinemia. Nós tivemos hiperprolactinemia em 50% dos casos, e macroprolactinoma em 2 casos, tá? E o restante foi muito raro na nossa casuística, e eu vou mostrar agora a literatura em relação a isso. Esse é um trabalho antigo, né, mostrando o efeito sobre as variáveis hemostáticas do estradiol, etinilestradiol e acetato de ciproterona e testosterona em pessoas trans. Então, a gente observa aqui, olha, que o principal, né, o medicamento que mais provoca trombogênese ou fenômenos tromboembólicos é o etinilestradiol. Então, veja aqui, etinilestradiol associado à ciproterona. Isso aqui é a proteína C ativada, né, a resistência à proteína C ativada. Vejam como o etinilestradiol eleva muito esse nível em relação aos outros tipos de tratamento. E a proteína S cai, né, bastante em relação ao etinilestradiol. Na nossa casuística, nós tivemos apenas um caso de tromboembolismo. E esse artigo discute ainda que a gente sabe, né, que a resistência à proteína C ativada é um fator importante para a trombose e a mutação do fator 5 de Leiden também. Os heterozigotos têm 6 vezes maior risco e os homozigotos 50 vezes. E a resistência adquirida por uso de estrógeno é muito semelhante a essas condições aqui no grupo etinilestradiol. As alterações mais pronunciadas, então, foi observada no etinilestradiol, e quando comparadas a mulheres que usam anticoncepcional. Será que isso é a dose? Provavelmente. As mulheres trans, principalmente antigamente, usavam doses muito alteradas, muito aumentadas, né, por falta de acompanhamento médico mesmo, e desconhecimento. Então, elas têm muito mais incidência de tromboembolismo do que as mulheres que usam anticoncepcional com etinilestradiol. E os valores da proteína C ativada no grupo etinilestradiol são comparáveis aos indivíduos mutantes por fator 5 de Leiden. Tá? Então, por isso, não utilizamos etinilestradiol. Então, aqui só para vocês terem uma tabelinha de comparação, vejam o etinilestradiol em relação à trombogênese. É muito mais trombogênico do que os outros tipos de estrógeno, mesmo o 17-beta-estradiol oral. Então, não é só a forma oral que aumenta a trombogênese, e sim o etinilestradiol.
Em relação à prolactina, né? Então, aqui foi um trabalho que nós publicamos de 2 casos nossos de prolactinoma, e além dos nossos casos, existem 6 casos adicionais descritos na literatura, e todos eles com essa característica. Vejam, as pacientes usavam altas doses de vários tipos de estrógeno, e o tratamento com cabergolina reduz e normaliza esse quadro. Não houve necessidade de cirurgia, né? Então, eles respondem muito bem a cabergolina. Mas a característica é usar altas doses e por tempos prolongados de estrógenos, os mais variados possíveis. Em relação ao câncer de mama, nós temos 22 casos relatados na literatura, 59% adenocarcinoma, e com receptor positivo, né, uma porcentagem aí de 50% para estrógeno e uma porcentagem bem menor para progesterona. 7 casos de história familiar foram descritos com mutação no BRCA2, e o que chama atenção é isso aqui, ó, a idade média do diagnóstico, ela é mais jovem do que os homens cis e as mulheres cis. Então, mostrando a importância do screening precoce de tumor de mama, de câncer de mama nessa população. A taxa estimada é 4,1 casos por 100 mil por ano, abaixo da esperada para mulheres e compatível com a esperada para homens. Em relação à próstata, lembrando que mesmo após a cirurgia, esses pacientes mantêm a próstata, né? E então nós temos que avaliar essa próstata. A gente sabe que a próstata, o PSA se mantém sempre suprimido nessas pacientes, e existem 3 casos relatados na literatura de hiperplasia prostática benigna e 5 casos de câncer de próstata. E questiona-se, é sensível ao estrógeno? Não acredito, né? Acreditamos que isso estava presente previamente. E a incidência global, então, nessa casuística, que é a maior, né, observada em relação à próstata, é 0,04% de câncer de mama, de câncer de próstata. E o risco foi idade avançada e início tardio da estrogenoterapia. Então, mostrando mais uma vez que provavelmente esse câncer já estava presente antes do início da medicação. Em relação ao risco cardiovascular, aquela mesma revisão, né, estudou mulheres trans também, veja um número bem significativo. E olha a diferença do que acontece com os homens trans. Eles não dividiram por esquema terapêutico, tá? Só dividiram por coorte como um todo e coorte só aquele braço da coorte que usava sabidamente a reposição hormonal. Então, vejam que tinha relação com o follow-up, o tempo de segmento, tá? E o tipo de evento, né? Então, vejam aqui, quando o segmento era mais curto, até 2 anos de follow-up, o número de casos com trombose venosa tinha uma incidência maior do que a população cis. Agora, quando em relação ao AVC isquêmico, quando o follow-up foi com mais de 6 anos, a incidência, olha aqui, mudou abruptamente, se elevou muito, né? 36, a taxa de incidência de 36,2, comparável com 9,9 e 4,1. Então, os eventos cardiovasculares agudos em mulheres trans é mais significativo do que nos homens trans. E, por isso, essa revisão, né, desculpa, isso é um estudo de coorte, não é revisão. Ela conclui que o modelo de aumento de tromboembolismo venoso e AVC isquêmico nas mulheres trans não é consistente com aquelas observadas nas mulheres cis. Esses resultados podem indicar a necessidade de vigilância a longo prazo para se identificar os efeitos colaterais vasculares com a terapia cruzada com estrógenos. Então, tem que ficar de olho nessas pacientes, principalmente naquelas que usam etinil e estradiol. Em relação ao tromboembolismo na literatura, né, mais recente, então aqui um trabalho de 2020, né, mostrando que não houve associação entre hormonioterapia e hipertensão em homens trans. Existe necessidade de mais estudos para se examinar o efeito das progesteronas. Existe uma linha aí de uso de progesteronas nas mulheres trans, tá? Especialmente a medroxprogesterona no tromboembolismo de mulheres trans. A gente pode discutir se houver interesse.
A associação protetora dos progestágenos, entre progestágenos e hipertensão em mulheres trans, está ressurgindo. Então, parece aí, estão indicando que o progestágeno teria uma função protetora em relação aos eventos cardiovasculares, e principalmente através da hipertensão. Tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas é o que está surgindo na literatura. Em relação à fertilidade, né? A gente sabe que ocorre uma parada da espermatogênese, e quando nós fomos levantar os nossos pacientes, isso histologicamente, após a orquiectomia, o que nós observamos assim, de uma forma geral, né? Esse também foi um trabalho apresentado no Congresso Americano. Os efeitos da terapia hormonal cruzada foram associados com atrofia testicular e interrupção da espermatogênese, independente da duração e da modalidade do tratamento. O uso do acetato de superoterona correlacionou-se com a interrupção da espermatogênese. No entanto, uma maior coorte é necessária para confirmar esse achado. Então, parece que o antiandrógeno tem um efeito adicional ao uso de estrógeno na espermatogênese das mulheres trans. Como que a gente faz o segmento? Então, para a gente, né, ir finalizando a aula. A gente, no primeiro ano, trimestral, no segundo ano, quadro semestral, avaliando as mudanças corporais, checando seus exames, necessidade de referência e contra-referência, e consultas com o restante da equipe, de acordo com a necessidade. O laboratório de análises clínicas é necessário e um bom laboratório de imagens também. Recomendações. Não usar etinil e estradiol, então, nas mulheres trans. Abaixo de 40 anos, você pode usar qualquer formulação de estrógeno, exceto etinil, oral ou transdérmica. Acima de 40 anos, sempre o transdérmico. Os antiandrógenos são necessários até a gonadectomia, e doses maiores são raramente necessárias. Aqui eu só mostrando a revisão, né, uma revisão aí da endocrinologia da pessoa na medicina de transgênero. Então, o que se chegou à conclusão dessa revisão, que foi publicado no Endocrine Reviews? Que as pessoas transgênero apresentam maiores índices de depressão e ansiedade do que as pessoas cis. O tratamento de afirmação de gênero reduz essas morbidades. A terapia a longo prazo com andrógenos ou estrógenos pode estar associada a um aumento do risco de tromboembolismo, que pode ser mitigado pela troca da via e da formulação. O tratamento com testosterona parece ser seguro do ponto de vista cardiovascular e oncológico a curto e médio prazo. E quando a pessoa trans é bem informada, o arrependimento ao tratamento de afirmação é muito raro. É o que nós observamos na nossa casuística também. E é o que nós observamos aqui, né? O nosso tratamento foi eficaz, os efeitos colaterais foram leves e todos os pacientes mantiveram sua identidade após todo o processo, inclusive cirúrgico. Só para bem rapidamente, assim, a adequação cirúrgica, né, é a feminização da genitália externa nas mulheres trans, então neovaginoplastia, penectomia, uretroplastia, orquiectomia bilateral, escrotoplastia para construção dos grandes lábios e preservação da próstata. Prótese mamária só se necessário, redução da cartilagem laríngea em alguns casos, quando necessário, e a cirurgia de cordas vocais o resultado é bastante discutível, nós não temos feito no nosso serviço. Em relação aos homens trans, adenomastectomia bilateral, esterectomia, forectomia e colpectomia, masculinização da genitália externa com ortofaloplastia, neuretroplastia proximal, escrotoplastia, neuretroplastia distal e colocação de próteses testiculares, e esses procedimentos todos já são consagrados em pessoas com diferenças de desenvolvimento sexual, né, com genitália atípica. Em relação à cirurgia, a feminização ela é realizada numa etapa só, com bons resultados anatômicos e funcionais, está associada a morbidade significativa. A maior parte das mulheres trans refere atividade sexual com penetração da neovagina e orgasmo, e as exigências cosméticas nas mulheres, são mulheres, né, é mais elevada do que nos homens. A masculinização demanda várias etapas, tem pequenas taxas de complicações, a maior parte dos homens trans refere atividade sexual, no entanto, com penetração limitada, e as exigências cosméticas e funcionais são menores. Existem alguns paradoxos, só para a gente pensar aqui e começar a refletir sobre isso, né, da incongruência de gênero. Então, por exemplo, em relação aos exames laboratoriais, as especificidades, né, isso é uma coisa que está criando bastante problema na saúde suplementar. Então, a gente pede PSA para mulher, a gente pede Papa Nicolau para homem,
A gente pede ultrassom transvaginal para homem, transretal para avaliação de próstata em mulher, mamografia de rastreamento em homens. Então, né, são os paradoxos que surgem na assistência a essa população. E os valores de referência, né? O que colocar nesses... Isso já, aquele posicionamento já coloca algumas diretrizes em relação a tudo isso para nortear os laboratórios, né? Além disso, o posicionamento também coloca as sugestões de monitoramento preventivo, então fazer as triagens diagnósticas, então quem tiver interesse de ter o detalhe sobre isso, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo da aula aqui, para a gente abrir para discussão. Então, monitorar a osteoporose, câncer de mama, né, o câncer de próstata, doenças cardiovasculares, e aqui é a opinião pessoal minha, tá? Em relação ao posicionamento, não se tem nada na literatura que possa direcionar, a gente não tem evidência na literatura sobre isso. Por isso que isso aqui é um posicionamento e não uma diretriz. A gente também fez uma sugestão de monitoramento oncológico aí para mulheres trans, né, em relação à avaliação urológica, mamografia, densitometria. Para os homens trans, a mesma coisa, então, avaliação com ultrassom, colpocitologia, a mamografia e a densitometria óssea. E, para finalizar, então, eu queria deixar aqui algumas mensagens para vocês. Tanto para homens quanto para mulheres trans, sempre nós temos que utilizar as preparações farmacêuticas e doses mais fisiológicas. Nunca utilizar etinido estradiol nas mulheres trans. Monitorar os fatores cardiovasculares e cardiometabólicos regularmente. Estimular e recomendar hábitos e estilos de vida saudáveis. A terapia hormonal cruzada baseia-se nas mesmas doses utilizadas em homens e mulheres cis hipogonádicos. Nunca utilizar doses suprafisiológicas. As pessoas trans devem ser esclarecidas quanto ao risco de infertilidade após o início da hormonoterapia e as possibilidades de conservação de gametas. A terapia hormonal cruzada, em longo prazo, com doses fisiológicas, é segura e eficaz, com efeitos colaterais leves e reversíveis. E eu fico aqui, deixo aqui o meu agradecimento à nossa equipe, que é fundamental para todos esses dados que eu mostrei para vocês, e agradeço aqui a oportunidade e abro para discussão. Obrigada, gente. Desculpa, passei um pouquinho do horário. Não. Excelente, viu, professora Elaine? Mais uma Muito vez, obrigada, uma excelente professor. apresentação, mostrando a complexidade realmente desse tema, nos seus diferentes aspectos, seja nos aspectos clínicos, terapêuticos, éticos, legais,